Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui com o Isaka Mainasara Bano e a Providence Bampock, ambos pesquisadores radicados no Brasil. A gente vai falar do livro Áfricas nas Literaturas, revisitando narrativas que tecem complexos culturais. É uma obra que tem 2 volumes, bastante consistente, bastante extensa, inclusive, os dois volumes, um de 2021, o volume 2 de 2022, e ao final a gente deixa também a indicação para vocês adquirirem os livros, né, na Alupolo Editora, lembrando também que esse livro tem o Isaka e a Providence como organizadores, mas é também uma produção do coletivo Raízes. Sejam bem-vindos, Isaka e Providence. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigada, Ana, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês e com as pessoas, né, que se interessam por literatura, que acompanham o canal, sobre a organização, né, o processo de organização e o conteúdo dos 2 primeiros volumes. Muito obrigada, né, pelo convite. É sempre um prazer participar de bate-papo sobre a literatura africana. E agradecemos também todos que acompanham esse canal. E, como eu disse outro dia ao Ricardo, eu achei abrir um espaço para a gente é algo grandioso. E sempre que a gente está sendo chamada dentro desse espaço, a gente só agradece. Muito obrigada. Perfeito. Eu vou passar a mini biografia de vocês, mas antes também quero apresentar a Ana, que está aqui com a gente, a Ana Beatriz Brown, minha companheira. A gente tem o canal juntos aqui. A Ana está muitas vezes nos bastidores fazendo o apoio técnico aqui do canal. Não existiria o canal sem ela, né? Eu apresento a maior parte das conversas aqui. Ela também participa de algumas dentro da agenda que ela tem, é mais apertada até que a minha, mas é um prazer estar aqui com você, Ana, também. Obrigada, e é um privilégio poder conversar com vocês dois, Isaka e Providence. Vou falar o seu nome é brasileirado, né? Fica à vontade. Prazer poder conversar com vocês e trocar uma ideia sobre os volumes tão interessantes, né? Perfeito. Então, o livro de hoje é Áfricas nas Literaturas, revisitando narrativas que tecem complexos culturais. A gente tem procurado aqui no canal fazer esse intercâmbio com as literaturas africanas também, né? Já conversamos aqui com o professor Nazir Khan, com a escritora Teresa Noronha, com o Álvaro Taruma, né? Com a professora Sandra Souza também. Vamos estendendo aí os tentáculos nessas direções das literaturas africanas que interessam tanto ao Brasil também. Gente, o Isaka Mainasara Bano, ele é da República do Níger, ele é doutorando depois vocês me corrijam se tiver alguma modificação já, ele é doutorando em Sociologia, né, pela Unicamp, com o projeto Escritores Africanos de Língua Francesa, uma análise cultural, financiado pela CAPES. Ele está no Brasil já há aproximadamente 15 anos, é mestre em Educação também pela Unicamp, ele é graduado em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, e é pesquisador do Centro de Estudos Rurais e Urbanos, o CERU, da USP, e tem experiência na área de imigração, sociologia, educação, literaturas africanas, e atualmente é coordenador e proponente do projeto África na Literatura, realizado pelo coletivo Raízes de São Paulo.
e a Providence Bampock, que vem do Senegal, está no Brasil há menos tempo, cerca de 8 anos, também é doutoranda lá na Unicamp, uma pesquisa apoiada pelo CNPq. Não, já defendi o já meu defendeu? Parabéns, maravilha. Maravilha. É sempre um alívio quando a gente defende o doutorado, né? Pois eu que é. eu diga. Eu levei quase 6 anos, então que bom que você já se livrou disso. E o que ela estudou aqui, né, segundo a biografia, depois ela me corrige se for o caso, discurso da tradição e modernidade na literatura marfinense e angolana. É isso, né, querida? Isso. Maravilha. E ela possui graduação em licenciatura em letras português e francês lá no Senegal, mestrado também no Senegal e também mestrado aqui na Unesp em 2017. E também participa do coletivo Raízes em São Paulo. É isso. Depois a gente deixa mais detalhadamente, a gente modifica aqui o doutoranda para o doutora. Parabéns. Obrigada. A Ana vai começar a conversar com vocês. Tá bom. Bom, queria parabenizá-los, parabenizar a organizadora, o organizador pelo volume, os 2 volumes, na verdade, né, discussões muito interessantes e a primeira coisa que eu gostaria de saber é como é que foi o contexto de elaboração do livro, né? Como é que surgiu essa ideia dessa compilação de artigos que viaja pelas literaturas africanas. Acho que nesse caso, eu deixarei o Isaka fazer essa introdução. Então, Como ele cabeçou esse projeto. como o Ricardo falou, né, o livro ele surge dentro do contexto do coletivo Raízes, né, que teve um financiamento por meio da Secretaria Municipal de Cultura em 2019 pelo Fomento à Periferia. Então, em 2019, ingressei no coletivo Raízes e a gente surgiu a ideia de montar um projeto e mandar esses projetos, ele teria vários produtos, né? Nesse intervalo de tempo, entrei em contato com a Providence, eu acho que a gente se conheceu, eu conheci por meio de um outro amigo chamado Maurice, aí eu peguei o contato dele, mandei mensagem, a gente conversou, sentamos, eu acho que ela estava quase indo para o Senegal, né? A gente sentou lá perto da República, conversamos um pouco, e aí a gente continuou trabalhando na ideia do livro, né? O livro, no caso, os 2 volumes fazem parte do projeto África na Literatura, né? Financiado pela Secretaria Municipal de Cultura. E aí, uma das coisas, né, que a gente pensou logo no começo seria um livro no qual serão analisados, né, um dos produtos do projeto, um dos objetivos do projeto é realizar saraus nos quais serão discutidos romances de escritores e escritoras africanas. E a gente pensou também que seria interessante que esses romances eles fossem analisados dentro de capítulos e em forma dentro de um livro em forma de capítulos. Então, os mesmos romances que foram discutidos nos saraus que foram realizados entre 2020 e 2021, esses romances, grande parte desses romances estão presentes nesses livros, né? A gente convidou professores e professoras de universidades, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, para participar da organização. Não sei se a Providence tem alguma coisa que eu esqueci, queira completar. Não, praticamente você falou tudo. E eu me lembro que para montar esse livro, a gente também teve que procurar outros pesquisadores, se aproximar, tentar entrar em contato com
alguns professores, algumas professoras, para mais ou menos nos esclarecer sobre como que se organiza um livro, como a gente é novato nessa área, e a gente já no início a gente já tinha consciência da grandiosidade, ou eu posso dizer, né, com o que a gente o que esperava a gente trabalhando com a literatura e chamando para a obra professores já conceituados nessa área. Eu Pois acho que é, vale a pena, eu acho pois que não, vale pode a, falar. eu acho que vale a pena, inclusive, citar, né, as pessoas que fizeram parte desse Pois meu é. curso. A primeira coisa que a gente fez foi uma reunião com a professora Tânia Macedo, na USP, no Centro de Estudos, no Centro de Estudos Africanos. Depois, tivemos contato, né, eu tive contato direto com o Kabengele Munanga, que ele, inclusive, ele fez, né, a apresentação do primeiro volume, e, ao mesmo tempo, ele indicou vários professores e professoras que participaram da organização, né, que colaboraram com capítulos de livros. Além disso, a professora Rita Chaves, né, ela teve uma participação excelente, gigantesca dentro da organização do livro. Então, além de ter colaborado com o capítulo, ela também indicou pessoas, né, que colaboraram com capítulos, tanto no primeiro volume quanto no segundo. Então, vale a pena a gente citar nominalmente, como que chama? Eu esqueci a palavra. Nome por nome, as pessoas, né, que realmente foi, como a Providência falou, né, a gente teve consciência, tinha ciência do desafio, mas eu acho que esse desafio só foi superado porque tivemos pessoas extremamente experientes, né? A Tânia Macedo, a Rita Chaves e Kabengele Munanga, que tiveram presentes, eles nos auxiliaram com a organização. Pois é, vocês foram muito felizes em trazer todos esses nomes, né? Nomes bastante gabaritados, e também fazer um equilíbrio entre jovens pesquisadores, né? E esses pesquisadores já de mais renome, né? O próprio professor Nazir também, que assina um dos outros prefácios, né? Do segundo volume. Então, fiquei muito feliz, assim, e até surpreso com a facilidade com que vocês juntaram essas pessoas tão gabaritadas, assim, de fato, né, as pessoas se empolgaram com o trabalho de vocês. Como é que funcionou essa discussão com cada um dos autores dos capítulos? Houve uma negociação, você vai escrever sobre esse autor, ou vocês sugeriram os escritores a serem abordados? Como é que funcionou isso daí? Na verdade, que a gente sugeriu, porque o coletivo, o projeto se estendeu sobre um período de mais ou menos 2 anos, né, em Isaka. E contando esses 2 anos, teve um cronograma bem elaborado sobre os romãs que vão ser apresentados. E como o Isaka acho que já falou, o coletivo não se limitou somente de organizar esses 2 volumes. Teve várias outras atividades, tipo, foi organizado saraus, e partimos dessas obras que foram discutidos nos saraus para montar a organização dos livros. E, na verdade, foi acho que a gente teve sorte, porque através também da divulgação dos saraus, das discussões que foram levantando no sarau, e a forma que a atividade do sarau se deu, acho que permitiu também
a uma certa divulgação e deu uma certa credibilidade ao trabalho. Então, acho que isso também levou essa credibilidade nos permitiu aos participadores, aos participantes do livro a aceitar as propostas. E para cada convidados, a gente tomava o tempo de checar o Lattes para ver em que área e qual seria o livro que se adequaria melhor à linha de pesquisa do convidado, do professor convidado ou do estudante convidado. E foi assim que foi enviados os convites e foram bem aceitos pelos colaboradores. O Isaka, se você tiver... A gente vai tentar falar e acrescentando, porque como a gente fechou o coletivo, faz esse projeto desde o ano passado, né? Desde o ano passado. A gente vai ter que, cada um vai ter que lembrar o que... Porque a gente está falando bem no início, né, de 2020, né, que a gente começou com as atividades do coletivo. Sim. Uma coisa que o Ricardo falou, né? Eu fiquei bastante surpreso, né? Como que a gente conseguiu juntar tantas pessoas, né? Que tem uma experiência, tanta gente gabaritada no único volume, né? Nos dois volumes, na verdade. Eu acho que uma coisa que ajudou, né, foi justamente a Providência acabou de falar, né? A gente enviou os convites, embora algumas pessoas por indicação, né, a gente ainda ficou, será que eles vão responder? Será que vão retornar? Mas dois doutorandos, de certa forma imigrantes, mandando convites, por exemplo, para professores renomados do Brasil inteiro. A gente ficou... Eu acho que talvez eles não vão responder, ou eles vão responder. Alguns a gente pensou, eles vão responder porque, como foi indicação do Kabengele, da Rita, né? E, olha, por indicação da Rita, estamos entrando em contato com você, e etc. Então, ela fez a ponte, eu acho que acaba facilitando, mas algumas pessoas a gente não tinha contato nenhum. Então, conforme as respostas foram chegando, mas todo mundo confirmando, sim, eu aceito, eu vou participar, eu aceito, eu vou participar, e eu a providência. E agora, o que a gente faz? A gente começou a acreditar que vai dar certo. Certo. Eu queria perguntar para vocês a respeito do subtítulo, né? O livro chama Áfricas nas Literaturas, revisitando narrativas que tecem complexos culturais. De que modo se deu a construção da relação entre narrativas ficcionais e os complexos culturais? Por que desse subtítulo? Bom, eu acho que o título principal, África na literatura, ou Áfricas nas literaturas, ela já traz, né? Ao mesmo tempo que é literatura africana, é literaturas africanas, ou as Áfricas dentro das literaturas. Tecendo narrativas que tecem complexos culturais, eu acho que também foi uma coisa que foi construído e teve a participação de várias pessoas, né? Então, a Providência, como que vai ser o título do livro? Tinha muitas sugestões, cada um vai jogando uma... A gente tinha um arquivo no Drive, onde a gente ia colocando as sugestões de títulos. A gente sabe que o título seria África nas literaturas, né? Áfricas nas literaturas, 2 pontos. E agora, qual que vai ser o subtítulo? E depois teve, eu acho que ela inclusive chegou a consultar colegas dela da Unicamp, que também ajudaram, e no final foi definido o título, que ficará Narrativas que tecem complexos culturais. E acho dentro, né, a ficção, eu acho que uma das coisas que eu
que está muito presente no livro, que me interessa bastante, é que a gente consegue ver a parte dos romances, a complexidade dessas culturas africanas. E aí, essa questão, ela também tem a ver um pouco, se a Providência quiser, ela pode falar, com um pouco ligado com a pesquisa de doutorado dela, como que essas questões culturais elas são discutidas na academia e como que elas aparecem principalmente nos romances. Então, por exemplo, temos algumas questões, identidade, religiões de matriz africana, oralidade. Então, como que essas discussões elas aparecem dentro dos romances e como que os autores dos romances eles abordam essas questões, esses temas a partir das obras. Uhum. Exatamente isso, Isaka. O título foi algo assim que a gente foi pensando. Em primeiro lugar, o Isaka veio com a sugestão que, Providência, vamos tentar manter o África na literatura, né? Que já foi, que já era o título do projeto. E a gente foi pensando como que a gente vai reportar, conectar com as várias obras, né, que estão sendo discutidos, né, dentro dessa obra. E veio essa ideia de colocar de colocar em evidência os complexos culturais, né? Porque sabemos que a literatura, né? Isso é óbvio, e a literatura foi sempre, ou o romance, é sempre um espelho da realidade social, né? Dentro do espaço onde ela nasce. E acreditamos que, revisitando, olhando todo esse arcabouço, todos esses corpos que a gente conseguiu reunir, a gente teve certeza que é uma junção dos complexos culturais, né, da África. E isso também, o fato de ter colocado as Áfricas na literatura, aliás, é uma coisa que a gente que responde também a uma pergunta, né, sobre o que se ganha falando da África na pluralidade, né? Acho que foi uma maneira para nós de trazer essa questão da África, essa questão de uma dimensão, de uma diversidade cultural do continente africano, e que tinha que aparecer no título, né? E a gente acredita que só o fato de juntar, a gente trouxe também os complexos culturais, né? Que cada obra, independentemente da sua da sua narrativa, sempre traz uma abordagem ligada à diversidade cultural do seu país, do espaço em que ele surge. A gente até tinha lembrado, né, do livro que foi organizado pelo Nazir e pela Sandra Souza, que chama The Africas in the World and the World in the Africas, em que nós, inclusive, falamos, né, já conversamos com a Sandra Souza a respeito desse livro, eu conversei, porque são 2 volumes que enfatizam a pluralidade, né, e é uma mudança de paradigma importante essa, porque a África, especialmente de fora, foi vista, né, como uma unidade, e isso é bastante problemático, né? Então, queria, né, insistir um pouco nesse aspecto da importância de se ressaltar o continente na sua pluralidade. Uhum.
É, Eu então, gosto bastante. aham, pode falar, Isaac. Ah, não, pode falar, depois eu falo. Não, eu acho que falando falando do continente em sua pluralidade, porque numa das perguntas enviado, o professor fala que o que se ganha, né? Ao falar do continente, da sua pluralidade. Eu acho que, eu diria, né? Eu acho que não é algo que se ganha, né? É uma forma de mostrar aquilo que o continente sempre foi, né? Um mosaico cultural, né? Eu acho que, falando de pluralidade, a gente não trata de ganho, mas de uma forma de devolver ao continente africano tudo que lhe for negado, tudo que lhe for usurpado. Então, o continente é um continente rico em termo de cultura. Portanto, falar da África na sua pluralidade é recusar as ideias que reduzem, como eu posso dizer, que reduzem a sua cultura e todo o conjunto de suas práticas sociais a uma essência estáticas, né? A uma essência estáticas. E, por isso, eu acho que nós, enquanto os africanos, temos que nos opor, né, a todas as ideias que tendem a universalizar ou a homogeneizar as culturas africanas, pois eu acredito que tais concepções tendem a marginalizar ou a excluir as características distintas que existem dentro do próprio continente, né? E eu acho que até eu posso dar um exemplo que é também comum, que se encontra no Senegal, tanto como no Níger, e a questão das etnias, né? A gente pode encontrar tipo no Senegal, é um país com mais de 17 etnias. E eu acredito também que no Níger também é a mesma coisa. Então, a gente não pode se esquecer ou de se deixar de se deixar apagar essa pluralidade que sempre foi nossa, né? Então, para mim, eu acho que não se ganha, mas é uma forma de devolver aquilo que o continente sempre foi, essa diversidade cultural do continente africano. E, aliás, se posso dizer também que é nesse sentido que os estudos pós-coloniais propõem uma certa revalidação crítica da política da universalidade, né? Só para completar, né, eu gosto bastante, né, essa pergunta que a Ana faz, ela é bastante interessante, porque eu lembro quando a gente volta lá na história, né, das literaturas africanas, na formação né, das literaturas africanas, uma fala do Leopoldo Sédar Senghor, que eu sempre lembro, né, em uma das entrevistas, quando eu pergunto para ele, né, como que começou esse movimento literário, como que qual que é o que eles ganham com esse movimento literário, como que surgiu esse movimento literário, qual que é a importância desse movimento literário. Aí ele pega e ele fala, né, abre aspas, que naquele momento, em 1930, né, a Europa, o Ocidente, colocava tudo, duvidava de tudo que era construído dentro do continente africano. Então, eles eram reduzidos como um continente similar do norte ao oeste, do leste ao sul, que não produziram nada, não produziram música, não produziram arte, não produziram literatura, não produziram absolutamente nada, que eles eram apenas selvagens e dançarinos.
Uma Então, foi tabula a partir rasa, né? e foi a Uma... partir de então que, nas palavras dele, que surgem os movimentos literários, né, que a gente conhece hoje como que também está o contexto onde surge a negritude. Né? Ele fala, a partir de então, com o objetivo de mostrar que a África, né, tem tudo que a Providência acabou de falar, que eu não preciso repetir, e por isso eles começam a surgir, comecei a escrever obras para mostrar as riquezas do continente africano. E eu lembro também de uma fala do Fernando Albuquerque de Mourão, né, que teve um contato muito grande não só com escritores, mas também com a África de modo geral, né, quando ele fala que a África é multicultural, multiétnico, multireligioso, multilinguístico, multi. Voltando um pouco agora para a coleção, né, no primeiro a gente não teve tanto sucesso assim, mas no segundo, né, essa multiculturalidade, multiétnico, religioso, linguística, ela aparece, né? Ela aparece como os autores, as autoras, países, então, romances de Angola, Moçambique, Mali, Camarões, Senegal, e também a multiplicidade, né, étnico, linguístico, religioso, ela aparece também na forma dos temas que são abordados. Então, acho que né, essa pergunta relacionada a narrativas que tecem complexos culturais, né, o que a gente ganha, ela é histórico, mas a gente tentou, de alguma Exatamente. forma, responder, ver se ela responde. Eu gosto bastante que tem muitos autores, né, de língua portuguesa, né, Moçambique, Angola, mas também de língua francesa, Senegal, Camarões, Mali, mas também de língua inglesa, África do Sul, né, que é a J.M. Coetzee e Nadine Gordimer estão ali, a Chimamanda e aí isso também isso também é algo que eu gosto bastante, porque ao mesmo tempo que tem, né, as línguas, né, as diferentes Áfricas presentes, estão também presentes as diferentes gerações. Então, Chinua Achebe, né, que é da primeira geração de escritores, até a Adebayo Ayobami com o romance Fique Fique Comigo, comigo. da geração atual, que é uma escritora jovem de 33, 34 anos. Não, perfeito. Eu ia até pedir que vocês falassem os nomes dos escritores, escritoras tratados ali, mas isso já se resolveu agora. Gente, eu acho que assim tá bem claro que a gente concorda plenamente com vocês com essa perspectiva plural da abordagem. A gente acha muito importante trazer também que vocês tenham, né, se empenhado em trazer esses outros registros linguísticos e complexos culturais fora do espectro da língua portuguesa, né, que de certo modo é muito hegemônico nas pesquisas brasileiras. Então, nesse ponto, concordamos totalmente, mas a minha questão vai um pouco em outra direção agora, que eu queria até pegar um ponte da fala do Issaca, que trouxe o Fernando Mourão, né, que é o primeiro pesquisador brasileiro, de certo modo, né, das literaturas africanas, que escreveu a sua dissertação sobre a sociedade angolana através da literatura. Então, assim, lá no 69, por aí, inaugurando um tipo de abordagem das literaturas africanas no Brasil que se faz pelas ciências sociais, que se faz pela história, que se faz pela cultura, e isso traz junto um problema, talvez, epistemológico, talvez de conhecimento mesmo, que é o seguinte, que é essa discussão, né, que é um pouco tensa, de apreender a literatura pela sociologia, pela história, né? E isso está presente, né? Vocês com certeza concordam, isso está presente diretamente no projeto brasileiro, que é muito inédito, inclusive, de termos uma legislação
que nos coloca a literatura a ser estudada, a literatura africana e afrodescendente brasileira, a partir da cultura e da história. E eu tenho visto muitas discussões, né, pensando o que é que se perde, talvez, com isso. O que se ganha fica claro, né, na fala da Providence, por exemplo, dos complexos culturais, e até da curiosidade dos próprios brasileiros em obterem retratos dessas culturas, né? Você traz a ideia da literatura como espelho da cultura também. Por outro lado, a gente sabe que a literatura também é invenção, a literatura também é criação, é imaginação, é experiência de linguagem, né? Então, a minha questão é como é que fica o literário nesse aspecto, né? Como é que os textos que vocês trazem nesses 2 volumes lidam com essa relação entre cultura e história e o específico literário, né? A literariedade que a gente trabalha tanto também no campo das letras. Queria que vocês dissertassem um pouco sobre esse aspecto, do aspecto literário e dessa dimensão cultural e histórica que é tão necessária também de ser conhecida, mas que talvez obscureça um pouco o aspecto especificamente estético, né, das obras literárias. Ou vocês não veem assim? Não sei. Eu, pessoalmente, agora me deu essa curiosidade de me aprofundar sobre o que se perde, né? Porque eu, na minha perspectiva, na minha concepção, eu vejo, assim, nesses 2 volumes, o aspecto literário e ciências sociais foram elaborados de uma forma bem fluida pelos escritores, pelos convidados, porque sempre eu, assim, acho que pelo fato de literatura e posso dizer, e ciência histórica, no contexto africano, sempre foi uma questão muito atrelada, né? A gente percorrendo o percurso literário da África, quando eu falo percurso literário, eu não estou voltando nessa questão que a gente discutiu, essa negação da pluralidade, mas eu falo em termos de pensando que o que levou os escritores africanos a se empenhar na escrita, a pegar a caneta e escrever, um ponto comum, que foi um ponto declencher, não sei como falar em português, desencadeador, que é a colonização. Então, acho que nesse aspecto, literatura e história se ligam nesse sentido em que a história, a literatura, a literatura foi inspirada pelos acontecimentos do continente, essa necessidade de afirmação da identidade que o Isaka falou há pouco, né, que deu origem aos movimentos de levante, né, esses movimentos de contestação. Então, eu não sei, ao meu ver, não vejo um impasse, né? Porque lendo, no momento que a gente estava elaborando assim a junção dos capítulos, acho que isso também foi fundamental na forma em que cada autor tratou da questão literária e os aspectos
históricos das obras. Para mim fica um pouco difícil pensar numa perspectiva de perda, mas eu acho que a junção dos estudos literários e das ciências sociais dão conta de trazer uma representação, dão conta de representar a história fragmentada do continente pelo processo colonial, né? Mas eu acho bastante instigante esse lado que você traz entre a questão da literariedade e das ciências. Confesso que eu vou tentar investigar mais sobre isso. É por isso o bom de participar desse bate-papo para instigar certos pontos que a gente até acha assim já concluído, né? Exato. Isaka, tem algo a acrescentar? Eu estava torcendo para... Eu acho que a Providência respondeu muito bem, né? E eu estava torcendo para isso porque a minha área é totalmente diferente da literatura, né? E eu concordo, eu acho que no momento, agora eu não consigo pensar o que se perde. Eu acho que quando você está dentro de um momento histórico no qual você é o oprimido, ou então você é o colonizado, ou então você é violentado, e você está o tempo todo, a qualquer custo, lutando para conseguir avanços. Então, na medida em que você vai conseguindo esses avanços, você só tem coisa a ganhar. Você só pensa, você consegue só ver os lados positivos daqueles avanços e daqueles ganhos aos poucos. Eu acredito que, por exemplo, me parece que daqui uns 3, 4, 5 anos, o Brasil ele avançou bastante, é um país que avançou bastante nos estudos das literaturas africanas. Eu e o Nazir, a gente tá para sair um artigo que a gente está publicando em conjunto, e se tem uma coisa, e aí que é o título, né? Brasil, a nova República das Letras, alguma coisa assim. Não, Brasil, a nova República Mundial das Letras, com ponto de interrogação. Nos países africanos de língua portuguesa, né, o Brasil é o país com mais estudos, com mais obras publicadas, com mais... Então, por mais que a gente critique muitas vezes que esses estudos, essas pesquisas, publicações, traduções de romances, realizações de congressos, vindas de escritores, né? Há uma cobrança muito grande da sociedade para que tenha mais, né? Para que publique mais. E está certo, né? Levando em consideração da quantidade de obras produzidas no continente africano, fora do continente africano, na diáspora, por escritores e escritoras, a gente ainda precisa avançar muito. E também comparando com alguns países como a França, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, mas a gente está falando de potências, né? Daquele que foi chamado por Pascal Casanova de a República Mundial das Letras. Mas eu acho que no Brasil, por mais que a gente critique, teve grandes avanços, né? Teve grandes avanços nos últimos anos em relação às literaturas africanas, de modo geral. Inclusive, né, queria parabenizar o Ricardo, que fez, né, a pesquisa de doutorado, pós-doutorado, perdão, que a gente usou na revista, no artigo que vai sair, que mostra justamente isso. O número de pesquisas realizadas de romances publicados, primeiro tem de escritores, né, de país de língua portuguesa, depois inglesa e, por último, francesa. Por mais que os números, né, se não me engano, de país de língua francesa era 18%,
contra 60 e poucos, 70 e pouco de países de língua portuguesa. Há uma diferença muito grande entre essa porcentagem, né, de países de língua portuguesa e língua francesa, mas ainda assim é um avanço muito grande comparando com, por exemplo, os outros, até mesmo Portugal. A gente ficou chocado que o Brasil está muito mais à frente em relação aos estudos literários, né, de literaturas africanas, que o Portugal. E comparando também com outros países, até mesmo dentro da Europa. Então, eu acho que, no momento, eu não consigo pensar em perdas, né? Eu consigo ver que a gente está o tempo inteiro ganhando. Talvez, se eu, daqui uns 10 anos, pegar o livro de novo, ou então pensar em todo o processo de escrita, ou pensar as perguntas que foram feitas, falar, olha, a gente poderia ter feito isso, poderia ter feito desse jeito, poderia ter feito daquele jeito, poderia ter colocado esse título, narrativas que tecem complexos culturais. Talvez daqui a uns 10 anos deixe de fazer sentido. Nossa, por que é que a gente foi escolher aquele título, narrativas que tecem complexos culturais? Nada a ver. Então, acho que, por enquanto, faz total sentido dentro do contexto que a gente está vivendo, mas daqui a alguns anos, talvez não. Não, eu fiz a questão mais a título de provocação mesmo, nem acho que haja um equívoco ali, nem uma perda exatamente, foi uma mera provocação. E sobre a pesquisa que eu desenvolvi lá com o Nazir, estou finalizando agora com os dados até 2022, e aí vai sim sair os resultados finais agora, para esse ano ainda sai alguma coisa, fechando esses números todos. Acho que a Ana vai fazer uma questão aí sobre os autores para vocês. Exato. Eu queria perguntar a respeito dos autores que aparecem, especialmente no volume 1, são autores, há uma predominância de autores canônicos, né? Há textos sobre Chinua Achebe, há textos sobre Pepe Tela, Mia Couto, ainda que a gente tenha notado uma relativa ausência dos moçambicanos ali nesse primeiro volume, né? Ondiak, qual foi a proposta ali? Quais foram os motivos para esses autores? Foi uma proposta introdutória? Quando você fala de qual é o propósito, na forma de agrupar ou na escolha desses romances? Acho que as duas coisas, sabe? Né, porque a gente é um volume em que, né, a presença desses canônicos é muito forte, mais do que em relação ao segundo volume, né? Então, não, eu acredito, né, Isaka, que foi aleatoriamente, né? A gente nem pensou, vamos agrupar aqui os canones e no segundo essa literatura nascente. Não, acho que o envio da proposta dos livros foi se dando assim, de forma aleatória, mas também pensando assim na possibilidade do sim, do aceito, né? É por isso que eu falei anteriormente que a gente tomou o cuidado de entrar no Lattes, de fuçar no Lattes e olhar a linha de pesquisa. E acho que em nenhum momento eu não me lembro a gente ter se reunido, eu e Isaka, e falar, vamos agrupar nesse primeiro volume, e depois, nesse sentido em que, mesmo na hora que a gente estava enviando, a gente enviou, e depois dos aceites, nós nos concentramos, demos um tempo de redação e foi montado o livro, e depois que a gente mandou a outra, mas já no início a gente já tinha esse corpus literário, essas obras, né? E também foi a partir dessas obras que foram organizados os saraus. Mas, em termos de agrupamento e pensar em canone, foi bem aleatório. A gente foi mandando, e conforme
eles foram aceitando no final, porque tinha um cronograma. A gente tinha até um determinado ponto para fechar o livro, mandar para a edição e publicar. E isso também era uma forma de mostrar a seriedade do nosso trabalho, porque quando a gente mandou o convite, já tinha colocado a data da provável publicação. E a gente tinha que fechar e também dar conta para a Secretaria Municipal de Cultura, né, que tinha um período para enviar, e para o ISACA enviar o relatório. Então, foi desse jeito que foram. E, se você perceber, a gente ganhou uma confiança tão grande que, porque no total, se não me engano, era um total de 16 livros que foram escolhidos. E o primeiro foi assim, na base, né, de um certo receio. Será que vai dar certo? Vamos nos limitar a mandar esse e vamos esperar. É por isso o primeiro livro regrupou menos as autoras do que o segundo. E depois da divulgação, e o livro foi bem elogiado, a gente pensou em convidar mais participantes no segundo livro. E, nesse sentido, se vocês perceberam, que tem uns livros uns romances, não me lembro exatamente, que foram trabalhados por dois autoras, né? Então, realmente a gente não pensou, foi acontecendo e a gente foi montando. Isaka, se você tiver alguma coisa a acrescentar... Eu ia falar uma coisa que a Providência comentou agora há pouco, que eu achei engraçado, né? A gente ganhou tanta confiança no começo e brincamos de truco. A Providência falou 6 e eu falei 12. Aí apostamos, dobramos quase o número de convites para autores, mas eu achei, né, só para... De fato, não foi pensado, né? Tínhamos, o projeto inteiro tinha 18 romances. Então, 18. pensamos, primeiro volume serão 8 romances para serem analisados, segundo volume, 8 romances para serem analisados. E enviamos os convites. E a gente tem que falar também que algumas pessoas, né, que ficaram de analisar outros romances que não são esses, por exemplo, o romance do Alemã Banco, que é Memórias de Porco Espinho, né? Tinha uma pessoa que falou que vai analisar romances. Enfim, tem alguns romances que estavam previstos, né, uns capítulos sobre análise de uns romances que estavam previstos para serem publicados nesse primeiro volume, e sempre tem esses imprevistos, né? Para quem organiza livros sabe disso, você manda muitos convites, é muito difícil você receber 100% dos artigos para serem publicados. Eu acredito também que, como a Providência falou, os canônicos foram mais fáceis, né? Eu acho que talvez isso é algo que pode ser debatido, que pode ser discutido, porque os livros canônicos, eles têm muito mais estudos, muito mais análises, muito mais gente. Por exemplo, tem aqui, né, tem Chinua Achebe, Chinua Achebe, que mais? Terra Sonâmbula, né? Ondiaki, Chinua Achebe, Mia Couto, Pepetela. Então, esses são autores com vastas pesquisas realizadas no Brasil. Quando enviamos os convites, enviamos também, e o curioso é que aqui, né, os capítulos inclusive estão repetidos sobre os mesmos romances. Então, o penúltimo e o último são dois capítulos que analisam, ambos os capítulos, um romance do Chinua Achebe, que O Mundo se Despedaça.
Mas em cima também tem 2 capítulos sobre Ondiaque, depois tem mais 2 capítulos sobre Pepetela. Então, inclusive, não só os autores estão reduzidos, como as análises dos romances se repetiram. E não foi pensado, né? A gente enviou o convite para outras pessoas para algum imprevisto, e tem que levar em consideração também que a gente estava dentro de uma pandemia. Esse livro saiu em 2020. Então, eu acredito que, se não fosse esse momento histórico que deixou todo mundo de cabeça, né, de cabeça virada, eu acredito que algumas pessoas sim conseguiriam enviar os resumos. Então, teve casos, né, se eu não me engano, Providência de pessoas, minha mãe ficou doente, eu tive que cuidar, tive problema de família, eu não consegui, tive isso. Então, os imprevistos foram aparecendo também por causa não só, né, do acúmulo de trabalho, da dificuldade, né, de ter análise sobre esses romances, mas também daquele momento que é o ano de pandemia, 2020, estava... Não, 2021, né? A organização do livro começou em começo de 2021. 2020, isso. E tivemos vários imprevistos em relação a isso. E, no fim, né, eu confesso que, assim, mesmo vendo que os romances, né, são canônicos, repetidos, eu fiquei muito contente com o resultado. Perfeito. Eu acho que um dos méritos do livro, dos 2 volumes, é justamente trazer essa combinação de pesquisadores gabaritados, né, mais experientes, pesquisadores mais jovens, autores mais canônicos, autores mais emergentes. Então, isso está bem combinado na fatura e na realização também. Eu queria perguntar para vocês, no dia a dia, né, aí vivendo em São Paulo, no dia a dia de universidade, às vezes de sala de aula também, como é que vocês veem a situação atual da Lei 10.639, que está agora completando 20 anos, 20 anos. E o Issaka falou, né, da situação muito particular brasileira, que, de fato, tem muito mais pesquisas que, né, em qualquer país fora né, qualquer outro país do mundo, né, com essa diversidade, inclusive, mas ainda que muito concentrada na língua portuguesa. Como é que vocês veem o impacto dessa lei para as pesquisas? E talvez vocês pudessem falar também como é que o coletivo Raízes se organiza, né, em relação o que é o coletivo Raízes, como é que ele se organiza em relação a essa legislação também, porque o livro de vocês, afinal de contas, vem de um financiamento público, que eu suponho também, né, esteja embasado nessa legislação, na necessidade da sala de aula, da universidade, etc. Se pudessem destacar um pouco esse aspecto da lei e das pesquisas, seria interessante. Então, em relação à lei, acho que um benefício, um ganho muito grande para a literatura africana. A gente sabe que essa lei não engloba não ampara somente as literaturas africanas, mas também afro-brasileira e indígenas, né? Aliás, eu e algumas colegas minhas, Adriana, Fernanda e a Lua, a gente organizou uma revista sobre isso, os 15 anos, os 20 anos da lei de 10.639 e 15 anos da lei 11.645. E trazendo uma discussão sobre os impactos, os desafios e perspectivas para os estudos africanos, afro-brasileiros e indígenas. Então, acho que, como a gente destacou nessa revista,
essa lei teve um grande impacto, né, nas universidades brasileiras e também nas escolas, acredito. E a gente sente isso durante todo o percurso da organização do livro, durante todos as atividades que foram desenvolvidas durante a realização desse projeto. E a gente sente nesse sentido em que como que eu posso, congregou muita gente, né? E isso nós sentimos nessa prontidão dos convidados, dos autores, a aceitar, de prontidão de participar, de aceitar de prontidão de escrever, de prefaciar, né? E também de participar dos saraus. Acho que é uma demanda muito forte por parte da população brasileira. E não só uma população que se enquadra no meio acadêmico. Acho que isso tem a ver com essa busca de identidade, né, desse povo, do povo brasileiro. E a gente sabe que tem muito que fazer, a gente sabe que ainda o caminho é longo, mas é um ganho, um ganho, porque traz uma certa abordagem da interculturalidade, né? Que já é a construção do Brasil, né? Esse país que abraça vários povos, várias culturas, né? E que, de certa forma, foi negado pela colonização. Acho que essa permitiu e está permitindo esse retorno às origens, né? Essa busca de identidade, sobretudo. Acho que é o ponto focal dessa lei, esse retorno às origens. E falando sobre você pode falar, eu não entendi direito essa ligação que você falou sobre o coletivo. Não, eu só queria que vocês explicassem para quem está assistindo o que é o Coletivo Raízes, como ele se formou, ele é formado só por pesquisadores africanos, como é que é a composição desse grupo? Então, acho que depois aí o Isaka vai explicar melhor isso, mas a priori tem que entender que o coletivo posso dizer, é uma organização à parte desse projeto, né? Esse projeto tem como nome África na literatura. E eu posso dizer que precisou do coletivo para poder para que o projeto seja aceito na Secretaria Municipal. Mas depois eu vou deixar para a Isaka falar melhor sobre isso, mas tem que entender que o projeto África fechou, mas o coletivo continua realizando as suas atividades à parte, e eu, pessoalmente, não faço mais parte do coletivo. Eu fui convidado a participar do projeto a África na Literatura, e quando encerrou o coletivo a África na Literatura, posso dizer que
acabou a minha missão, mas talvez futuramente possa surgir outros projetos semelhantes a esse da África na literatura. Então, Isaka, eu te deixo falar melhor sobre essa relação entre o coletivo e o projeto África na literatura, e também acho que Isaka vai explicar melhor isso. O coletivo foi composto de cinco membros, né? Nem todos eram da área, atuava na academia, nas universidades, né? Acho que, em termos de universidade, era apenas eu e o Isaka. Então, os outros atuavam fora do espaço acadêmico. Isaka, você pode falar? Eu posso falar. Antes de falar sobre o coletivo em si, né, tem agora há pouco comentamos só para falar um pouco sobre a lei 10.369, né? Eu e Ricardo, a gente estava comentando sobre essa diferença que tem nos avanços dos estudos das literaturas africanas no Brasil e em outros países. O Brasil, né, a gente sabe que eu acho bastante eu acho muito interessante a história da lei em si, né, que teve uma participação, uma luta de intelectuais, pesquisadores, movimento negro, de várias pessoas, né, agentes, grupos da sociedade que lutaram muito tempo para que para que a gente chegasse onde estamos hoje, né? E eu acho muito curioso quando pensa, né, que pessoas no começo, quando surge a ideia da lei, mas também quando surge até mesmo questões relacionadas como, por exemplo, cotas em universidades, né? Sempre teve pessoas que foram contra, né? Pessoas também enfim, que estão inclusive dentro da academia. A Lila Schwartz, por exemplo, é uma delas. Ela foi contra cotas, embora estudava questões relacionadas, embora estudava, né, os movimentos de negritude, questões relacionadas à raça no Brasil. Então, a história da lei, né, é bastante interessante e como que essa conquista foi acontecendo ao longo dos anos. Só para comparação, em Portugal, embora Portugal tenha colonizado o Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, etc., não há uma lei 10.369 que obrigue o ensino da história da África e da afro-brasileira dentro de sala de aula. Essa lei simplesmente ela não existe em Portugal. Daí uma das razões também, né, isso eu percebi quando fiz a pesquisa né, para publicar o artigo com o Nazir, que muitos países não têm, né, não tem. Então, é uma particularidade, né, como o Ricardo mencionou agora há pouco, é uma particularidade brasileira, né, é uma particularidade no Brasil. Eu acho que a própria... talvez a gente não teria conseguido financiamento para organizar o livro se não existisse a lei. Porque um dos argumentos usados no projeto enviado para a Secretaria Municipal de Cultura para que o projeto seja aprovado era isso, que é um projeto que está dentro do contexto da Lei 10.369 e que vai apoiar, se não me engano, mais ou menos o que estava escrito, né, que é colaborar com as pesquisas em andamento sobre a obrigatoriedade do ensino da história da África e afro-brasileira em sala de aula. Então, esse era um dos argumentos usados para que o projeto enviado para a Secretaria Municipal fosse aprovado. Eu acredito que se não existisse, né, se não existisse a lei, se as discussões sobre a importância de ensinar a história da África em sala de aula, mas também em universidades, né, não estivessem em pauta, se não houvesse todo
uma conjuntura de lutas, de conquistas, de demandas, de cobranças da sociedade, provavelmente o projeto não seria aprovado. Daí, respondendo a pergunta parte da pergunta que o Ricardo fez, né? E aí, então, o projeto ele foi beneficiado também por causa dessa história construída por causa da Lei 10.369. Agora, em relação ao coletivo Raízes, né, logo no começo da minha fala eu disse que eu ingressei, né, eu fui o Isidro, que fundou o coletivo, ele estava com algumas dificuldades de coordenar, de gerenciar. Ele falou, olha, não estou tendo tempo, eu preciso de alguém para... mas também que consiga escrever, que tenha uma facilidade de escrita, de propor projetos, para assumir a coordenação do coletivo. Eu falei, tudo bem, mas a partir de então, né, o coletivo fazia saraus, ele fazia coisas relacionadas à culinária africana, coisas relacionadas à dança, à música, o formato, né, como a Providência falou, acadêmico mesmo, de pesquisa, de produção, de publicação de livro, ela foi trazido a partir do meu convite, que, consequentemente, convidou também a Providência. É claro que eu preciso dizer que o coletivo, né, antes disso, publicou uma antologia, mas é uma antologia de contos contos e poesias. Então, um livro que foi organizado por Isidro, ele convidou poetas, escritores que colaboraram com contos e poesias. Quando eu entrei no coletivo, né, eu pensei, bom, eu estou na academia, o coletivo ele não pode perder a essência dele, que é fazer os saraus. Os saraus eles tinham outros objetivos, era outra dinâmica, era outra, levava outras atividades para o público, né? Música, dança, culinária, histórias de vida sobre imigração, experiências de vidas de imigração de africanos que estavam aqui no Brasil. E como eu estava, né, escrevendo mas depois entrou a Providência também no processo de escrita do projeto, né? Tinha que fazer alguma coisa porque eu não entendia de dança, não entendia de música, não entendia de filme, não sou cineasta, mal sei dançar. Então, se me pedir para escrever um projeto sobre dança, eu falei, eu não sei. Né? Eu falei, ok, então eu vou aceitar o convite para coordenar, vou escrever o projeto, fazer a proposta da escrita do projeto, mantendo alguma coisa que tenha a ver com a nossa área, com a minha área, mas também tentar manter um pouco a essência do coletivo, que é a realizações de saraus. No entanto, o produto né, que é apresentado nos saraus também mudou. Né? Não é mais dança, não é mais culinária, não é mais música, não é mais cinema, não era mais apresentação não é mais exibição de filmes, mas sim discussões o que a gente chamou de saraus litero-artísticos. Né? Como antes tinha música, ok, vai manter música, vai manter declamação de poesia, e no intervalo dessas atividades a gente coloca discussões sobre romances de escritores e escritoras africanas. E em relação a... Então, essa é a relação do projeto com o Coletivo Raiz, né? Entre o Isaka, que foi convidado para, né, assumir a coordenação, e aí eu começo a pensar o projeto, e aí vários produtos, para não pensar, organizar 2 livros, para não vai dar, eu preciso de uma pessoa ou de alguém, até mesmo para ter mais membros dentro do coletivo. Aí entrei em contato com a Providência, que eu tinha tido contato uma vez, né? Depois eu fui atrás, me passaram o contato, mandei mensagem, a gente marcou, conversou, ajudou, né, na escrita do projeto, pensar o formato da publicação, né, da organização dos volumes, enfim, então surge nesse contexto. E aí, quando ele falou, né, precisava do coletivo por quê? Ele já fazia atividade, ele já tinha conseguido financiar outros financiamentos anteriores, que é por Vai 1, que é também da Secretaria Municipal de Cultura, Vai 2 de novo,
que é também por meio que é financiamento da Secretaria Municipal de Cultura, e o topo, o prêmio máximo, vamos dizer, de financiamento dentro da Secretaria Municipal de Cultura é do fomento à periferia, né? O valor que a gente recebeu no total, né, para a organização dos 2 livros, para realizações de 18 saraus, né, nos quais são convidados 2 pessoas todas as vezes para discutir. Então, 18 vezes 2, 36. Convidamos mais aproximadamente 36 pessoas para discutirem esses romances, e aí todas essas pessoas são remuneradas, tem toda uma equipe, eu, Providência, Isidro, Lúcia, a Juliana, no início Marjorie, que depois não continuou no projeto, e todos eles tinham, né, todas essas pessoas eram remuneradas. A publicação dos volumes foram 1.000 exemplares cada, mais antologia, também 1.000 exemplares. O Ricardo, ele já publicou livro, ele sabe como é caro, né, você imprimir 1.000 exemplares de um livro. Primeiro foi, se não me engano, 17, 18 mil, depois 21 mil, só os... Então, no total, teve 227 mil reais o projeto todo, né, com ajuda de curso, publicação de livro, pagar as pessoas que vão fazer as entrevistas, que vão fazer as discussões, e tantos outros gastos que teve dentro do projeto. Então, aí o projeto se encerra. É interessante, né, isso que a Providência falou, porque o coletivo AIS tem uma rotatividade muito grande, né? Rotatividade por questões particulares, por questões de né, pensar diferente, ou então o projeto entra só para fazer um projeto, o projeto acaba, sai, né, que foi no caso da Providência, mas também é um projeto, um coletivo que não é muito organizado, que não tem CNPJ, que não tem membros fixos, que depende de financiamento para continuar. Então, tem várias coisas envolvidas. Eu não sei se será que faltou alguma coisa, Providência, para falar? Faltou só, assim, na produção, que a gente até tentou publicar um documentário, tivemos a fala do Pepe Tela no documentário, mas por questões logísticas, né, não conseguimos publicar o documentário. Olha, isso é a parte que mais me deixa triste em todo esse projeto, uma das partes, né? Porque fizemos um esforço muito grande, então o material bruto ainda está, entrevistamos Pepe Tela, a Helena Lomba, Brugioni, a Amélia da Lomba, a Rita Chaves. a Rita Chaves participou, tem uma E escritora alguns brasileira, ativistas também. Cidinha da Silva participou, alguns ativistas participaram. E também era uma verba muito limitada para o documentário. E o material tá guardado. Eu sempre falo para mim, um dia esse documentário vai sair, nem que seja, vou atrás. Né? Ano passado eu fiz uma tentativa, não deu muito certo, né? Para conseguir esse ano, não deu muito certo, mas é um documentário que foi muito bom. Tipo, perguntas, né, que eu e a Providência, a gente sentou, passou semanas pensando nas perguntas que a gente faria para os entrevistados, né, a gente fez um esforço muito grande de contratar equipes de pessoas que iam até a casa de Amélia da Lomba, até a casa de Pepe Tela, para gravar, colher o material em vídeo e enviar para a gente. Então, todo esse material está guardado com as entrevistas inéditas dessas pessoas, e a gente não conseguiu... O que falta, de fato? Editar, fazer a edição final e divulgar. Vai acontecer, sim. Tem que acontecer, né? Olha, gente, foi sensacional a conversa com vocês. A gente vai encerrar, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu tenho a sensação que a gente podia ficar aqui conversando mais tempo. Vou dizer para as pessoas que estão assistindo que a gente vai deixar na descrição a relação dos capítulos e dos autores.
né? Para vocês, né? Quem se interessar, acessar o volume, porque realmente vale a pena, né? Agradecer muito, Saca, agradecer muito, Fluminense, pela disposição de vocês de conversarem com a gente aqui, tá? Eu acho que foi, assim, uma conversa bastante esclarecedora, principalmente depois de ler os volumes, né, e do trabalho que foi feito ali, né? E na próxima semana teremos uma outra conversa sobre outro livro. Até mais. Até semana que vem. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ana. Obrigada. E agradecemos muito pelo convite, né? Vocês reuniram duas pessoas tagarelas que gostam de falar, ainda mais sobre um tema que a gente gosta. E aí, Maravilha, foi ótimo. mas obrigadão mesmo. Tchau, Obrigadão, tchau. obrigadão. É sempre um prazer participar desses bate-papo e acredito que o Isaac, enquanto eu, estamos muito felizes, porque é mais uma vez uma forma de mostrar que de valorizar esse trabalho que deu assim no início. A gente estava, como a gente já disse, a gente estava meio ansiosa se vai dar certo ou não vai dar certo. E cada vez que a gente se reúne para falar sobre esses 2 volumes, é mais uma prova que aí mostra mais a importância da literatura africana, das literaturas africanas aqui no Brasil. E a gente fica muito feliz pela consideração. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Tchau, gente. tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau.